Senhores, senhoras, meninas e outros bichos, professor Adriano falando, sou professor de língua portuguesa, tá? E o nosso curso, que começa agora, será sobre vozes verbais, tá? Irei ensiná-los o que é uma voz ativa, uma voz passiva analítica, uma voz passiva sintética. Como transformar uma voz ativa numa voz passiva, como identificar uma voz passiva, como diferenciar, aliás, uma voz passiva analítica de uma voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, nós temos a partícula C, muito cobrada nas questões de concurso público. Ela é uma partícula passivadora. O que é um sujeito agente? O que é um sujeito paciente? O que é o agente da passiva? Todas as questões. Se você tiver dúvida, meu amigo, parabéns, está no lugar certo. Você irá saná-las aqui, tá bom? Se liga nos slides, boa aula. Meus amigos, é o seguinte, vou começar por essa frase aqui, a frase 1, tá? Olha só, os juízes inocentaram aquele réu. O que nós vamos analisar aqui? Nós vamos analisar que tipo de voz essa frase está. Então, vamos fazer uma análise, vamos começar fazendo uma análise sintática dessa frase, certo? Então, eu vou começar aqui, meu amigo, como sempre, e aí, se você acompanha as minhas aulas, você sabe, eu começo a minha análise sintática identificando o verbo, né? Então, os juízes inocentaram aquele réu, então, inocentaram é o meu verbo, tá? Beleza? É o meu verbo. Bem, aí você vai perguntar, quem inocentou aquele réu, né? Quem inocentaram aquele réu? Os juízes? Ótimo. Os juízes é o meu sujeito, certo? Sujeito. Quem inocenta, cara? Quem inocenta alguém. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Você já tem que saber, pré-requisito, tá? É um verbo transitivo. Quem inocenta, inocenta alguém. Inocenta quem? Aquele réu. Então, aquele réu é o meu complemento verbal. Como não tem preposição, ele é um objeto direto. E o meu verbo é um verbo transitivo direto. Senhores, essa análise sintática que eu acabei de fazer, bem, ela é uma análise comum, tá? É a análise que você já tem que ter conhecimento. E tem aula sobre isso aqui, tá certo? Simplesmente identifiquei verbo, sujeito e objeto. Certo? Olha só, pessoal. Percebam que na semântica, tá? Na semântica, o que é semântica? Significado, tá? Significado. Perceba que o sujeito está praticando a ação. Os juízes inocentaram aquele réu. Então, olha só, aquele réu que é objeto direto foi inocentado, não foi? Por quem? Pelos juízes. Então, esse meu sujeito aqui, ó, esse meu sujeito, ele é um sujeito agente, né? Ele é um sujeito agente. Por que que ele é um sujeito agente? Porque ele pratica ação, ele está praticando a ação de inocentar o réu, certo? Então, nesse caso, meu amigo, como nós temos um sujeito praticando a ação, como nós temos um sujeito agente, nós falamos que a frase está na voz ativa. E é o que você mais vê por aí, tá? São frases na voz ativa. Beleza, beleza. Então, pergunta aos senhores, o que é apassivar? Tá? É a pergunta que eu faço aqui, ó. Vamos dar cor. O que é apassivar? Tá? O que é apassivar? O que é passivar, meus amigos? Apassivar nada mais é do que você transformar, ó, o objeto direto que está na voz ativa, tá? Você vai transformar o objeto direto que está na voz ativa em sujeito paciente. Sujeito paciente. Calma aí, Adriano, calma aí, explica isso direito. Vou te explicar. Quando você tem um sujeito, e esse sujeito é paciente é o quê? Aquele que sofre ação. Quando você tem um sujeito paciente, você terá quem?
a voz passiva. Ok? Então, olha só. O que é passivar? É você transformar o objeto direto da voz ativa em sujeito paciente na voz passiva. Adriano, como você vai fazer isso, meu amigo? Me explica, pelo amor de Deus. Assim, caro jovem, meu amigão, assim, ó. Presta atenção aqui. Vamos pegar, então, né, nosso objeto direto da voz ativa, aquele réu, não é isso? Ok. Vamos pegar esse carinha, e transformá-lo em sujeito paciente. Então, como ficaria isso? Olha. Aquele réu foi inocentado pelos juízes. Meus amigos, meus caros amigos, percebam o que eu fiz aqui, olha só. Aquele réu não era objeto direto? Perceba que agora, olha aqui, ó, aquele réu, ele é um sujeito. Ele é um sujeito. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma locução verbal. Tenho uma locução verbal aqui, ó. Foi inocentado. Aí eu te pergunto, meu amigo, quem foi inocentado pelos juízes? Quem é o sujeito aqui, ó? Quem foi inocentado pelos juízes? Não é assim que a gente identifica o sujeito? A gente pergunta o verbo. Quem foi inocentado pelos juízes? Aí você fala aquele réu. Ótimo. Então, temos aqui um sujeito. Mas aí vem a pergunta. Aquele réu, meu amigão, lê a frase. Aquele réu, ele foi inocentado pelos juízes. Ou seja, ele sofreu a ação de ser inocentado. Ele é sujeito, tudo bem, ele é sujeito, mas ele não pratica ação. Pelo contrário, ele sofre ação. Por isso que eu chamo esse rapaz de sujeito paciente, tá? Então, olha só, o que é a passivar? É eu pegar o meu objeto direto, esse cara aqui, e transformar em sujeito paciente, ó. Esse cara aqui, tá bom? Então, quando você fala assim, aquele réu foi inocentado pelos juízes, você deixou de ter o sujeito agente para ter um sujeito paciente. Dessa forma, você já transformou aquela primeira frase que estava na voz ativa para a voz passiva. Adriano, então, a passivar é só isso? É eu transformar o objeto direto da voz ativa em sujeito paciente na voz passiva? Sim, sim. Adriano, então eu tenho que entender só isso para eu sair detonando nas questões? Não, não, tá? Você tem que identificar outras características típicas da voz passiva. Uma delas é essa aqui, pessoal. A voz passiva analítica, estou falando da voz passiva analítica, tá? A voz passiva analítica, ela tem essa característica aqui, ó. Além de ter o sujeito paciente, é claro, tá? Você tem que ter o sujeito paciente. Você vai ter uma locução verbal formada pelo verbo ser, tá? Verbo ser mais um outro verbo no particípio. Então, pessoal, verbo ser, né? Eu sou, tu és. Eu fui, ele foi. Tá? Gente, conjugação verbal, eu não vou tratar sobre isso aqui, não. Beleza? Participa é uma forma nominal do verbo, tá? O que eu participo? É todo verbo terminado em ado, em ido, né? O papel foi imprimido. Show! Imprimido não está errado, está correto. É o particípio do verbo imprimir, tá bom? Pode-se falar impresso também, beleza? Ok.
Então, uma das características da minha voz passiva é essa. Eu tenho uma locução verbal que sempre terá o verbo ser mais o particípio. Adriano, tá sobrando alguém aí. Sim, tá sobrando esses pelos juízes. Ora, aquele réu foi inocentado pelos juízes. Os juízes estão praticando a ação, não é isso? Não é isso? Não é isso? Então, meu amigo, nem sempre aquele que pratica a ação é o sujeito. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, pelos juízes, não está praticando a ação? Está, Adriano. Na voz passiva, ele é o agente da passiva. Letrinha feia, esculhambada, mas você entendeu, tá? Você entendeu. Então, os juízes inocentaram aquele réu. Os juízes é o sujeito agente que está praticando a ação. Beleza? Você vai ter um objeto direto, tranquilo, voz ativa. Quer apassivar? Ah, quero, Adriano. Então, pega o objeto direto da voz ativa e transforma em quem? Em sujeito paciente de quem? Da voz passiva. Ok? Então, qual é a outra dica? Fazer uma locução verbal. Verbo ser, tá? Você vai pegar esse verbinho aqui, irá transformá-lo, né, em uma locução verbal. E essa locução verbal tem que ter o quê? O verbo ser mais o particípio. Então, inocentaram, foi inocentado. Ridicularizaram, foi ridicularizado. Perdoaram, foi perdoado, tá? Então, pega o verbo, transforma em uma locução verbal. O verbo ser mais outro verbo no particípio, tá bom? E olha só, meu amigo, o que vai acontecer aqui também, na voz passiva analítica? Quem era o sujeito agente da voz ativa passa a ser quem? Passa a ser o agente, passa a ser aquele cara que faz, que executa a ação. Só que ele não é sujeito, ele é agente da passiva, tá bom? Então, gente, isso aí é uma coisinha que você tem que decorar, tem que treinar, tá certo? Não pode vacilar. Não pode vacilar. Vou fazer um esqueminha aqui para ficar show de bola e você nunca mais esquecer, tá bom? Segura aí. Beleza, tá? Deu uma pausa para escrever para vocês não ficarem de saco cheio da minha voz. Então, olha só. Então, na voz ativa eu vou ter o seguinte, né, a seguinte ordem. Vou ter um sujeito agente mais um verbo, tá? Esse verbo é um verbo transitivo direto. E eu vou ter quem? O objeto direto. Isso na voz ativa. Nossa, Adriano, que show, que show, que show. Quero transformar para a voz passiva. Como faço? Revisão, tá? Revisão. Para a voz passiva analítica. Como que eu vou fazer? O que é passivar? O que é passivar? O que é passivar? É transformar o objeto direto em sujeito paciente. Ok? Beleza, você vai fazer isso. Depois, vai pegar o verbo e vai transformar em uma locução verbal. O que vai ter nessa locução verbal? O verbo ser mais o verbo, outro verbo no particípio. Tranquilo? Beleza? Adriano, e esse carinha aqui, esse tal de sujeito agente? O que ele vira na voz passiva? Tranquilo, meu amigo, tranquilo. Tranquilo. Tá? Ele vai virar agente. Ele vai virar agente. Agente da passiva, tá? Então, sujeito paciente, mais uma locução verbal, ser mais particípio, mais agente da passiva. Temos aí um esquema de voz passiva analítica, beleza? Senhores, lógico, essa primeira aula tá, é para você ter uma noção, beleza? Isso aqui é o esquema, esse aqui é o esquema que você tem que entender.
Nós vamos manter o tempo, os módulos, nós vamos manter o tempo verbal, o número. Isso tudo nós temos que manter. Quando nós formos transformar uma voz ativa para uma voz passiva, poxa, se o sujeito estava no plural, né? O agente da passiva tem que estar no plural. O objeto direto tem que obedecer, a locução verbal tem que obedecer o tempo que estava lá na voz ativa. Então, nós temos que obedecer algumas coisas aí, não é só chegar e sair transformando, não, tá? Então, com esse esquema em mãos, o que você vai fazer? Você vai ler novamente esse exemplo que eu dei, né? O juiz inocentar aquele réu, na voz ativa. Aquele réu foi inocentado pelo juiz, na voz passiva. E vai treinar, 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 tá bom? Isso aqui só foi um apanhado geral, tá? Próxima aula nós vamos detalhar mais. Por favor, assista e siga a sequência, meu amigo. E estude, não assista só essa aula, não. Vá à internet, procure mais coisas, tá bom? Porque se você ficar só por aqui, você não vai passar, não. Tá bom? Procura mais coisas aí, treine. Quer passar? Treine, 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 tá bom? Repita. Não caia no golpe dos professores milagreiros. Eu estou repetindo isso direto. Abraço, tchau, até mais.